Em nosso encontro de hoje, nós vamos continuar a trabalhar a questão da motivação, né, elemento essencial para podermos implementar a tomada de atitude. E a figura que ilustra aí a lâmina nos ensina que isso não depende das condições que a gente enfrenta. Sempre é possível, né? Precisamos estar dispostos a isso, né? Querer apenas não é suficiente, é preciso fazer algo mais. E só para a gente relembrar, antes de entrar nas reflexões, né? Nós temos o nosso princípio da tomada da atitude dizendo que a gente age, mesmo que isso por alguma razão gere alguma crise. E lembramos no encontro anterior, né, da relação entre esse princípio e a questão da disciplina. Hoje nós vamos ver algumas reflexões que também conectam essa questão da tomada de atitude com a nossa espiritualidade. Vamos iniciar com uma recomendação do Dalai Lama sobre a motivação, que diz que toda ação de um ser humano, não importa se ela é positiva ou negativa, né? Um detalhe que nós precisamos sempre avaliar, mas independentemente de em que direção vá a nossa ação, ela depende de motivação. Ninguém sai fazendo bem ou fazendo mal ao acaso. Essa aqui é a realidade. É necessário tomarmos uma decisão, claro, a respeito disso. E o Theodore Roosevelt, historiador que foi, inclusive, presidente dos Estados Unidos no começo do século XX, diz que em qualquer momento da decisão, a melhor coisa que você pode fazer é a coisa certa. A próxima melhor coisa é a coisa errada. E a pior coisa que você pode fazer é nada. Isto é, quando a gente deixa de tomar atitude, é pior do que quando nós fazemos alguma coisa. Seja certa ou errada. Claro que certo é melhor que errado, né? O Einstein também nos lembra que esse processo que nós chamamos de viver é como andar de bicicleta. Nós geralmente procuramos ou almejamos um lugar tranquilo, sossegado, mas ele nos lembra que é preciso estarmos em constante movimento para manter o equilíbrio. É como andarmos de bicicleta. Ficar parado, cai. Para a gente conseguir fazer isso, temos aqui uma dica do Walt Disney, criador aí de desenhos animados, do estúdio, do Disney World, etc., né? Disneylândia, e que diz o seguinte: a melhor maneira de dar início a alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. Essa é uma questão muito comum. Tem muitas pessoas que vivem falando do que vão fazer e nunca começam a fazer. E depois reclamam que as coisas não dão certo. Só lembrar do Walt Disney. Outra dica aqui da coach conhecida como Carol Herr, diz assim: viver sempre vale mais. A experiência, por mais dolorosa que seja, sempre vai valer mais. Assumir os próprios desejos é sempre melhor do que fingir que eles não existem. O movimento te coloca para frente e te cura. Nas nossas vidas, nós enfrentamos adversidades dos mais diversos tipos e que de fato nos causam dor. Mas o que ela diz é que essa experiência sempre vai valer mais do que fingirmos que nada acontece.
Nesse processo, obviamente, nós temos desejos e ela termina, então, recomendando que o que vai colocar a gente para frente e nos curar dessas dores é o movimento, é a ação. Nessa mesma linha, temos aqui uma reflexão de autor desconhecido que diz assim: tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Bem difícil. Pelo contrário, a teoria nos mostra, assim como o cardápio, uma quantidade gigante de opções, e nós vamos ter que escolher de todas essas opções, quais delas, no tempo limitado que a gente possui, que de fato nós vamos poder transformar em experiência. Outra dica importante, muitas pessoas ficam aguardando que alguém tome a frente desse processo. E a Madre Teresa de Calcutá nos ensina que não devemos esperar por líderes. Se precisa ser feito, faça sozinho. E vai somando pessoa a pessoa, até ter o número de pessoas que precisa para desenvolver aquilo que você acredita. Não fique esperando que alguém faça por você. Esse mesmo conceito foi utilizado na campanha eleitoral de 2008 pelo Barack Obama, quando ele de fato se elegeu presidente dos Estados Unidos. E temos aqui uma reflexão tirada desse material, que diz assim: a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Isto é, não se trata aí de esperar por um novo líder ou até mesmo por um outro momento. Diz ele: nós mesmos somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Nós temos condições, então, com o que nós temos dentro da gente, de tomar as atitudes que precisamos. E aí o Henry Ford usa palavras que eu já citei no começo, né, que é a questão da decisão. Diz ele: estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito. Querermos tomar uma atitude, obviamente, é necessário, mas não é suficiente. Tem muita gente que quer, mas não está decidida a colocar em prática. Outra reflexão da Madre Teresa diz respeito à oração. Essa é outra questão que algumas pessoas, diante das dificuldades, se focam na oração como solução. E ela, como religiosa missionária super bem reconhecida, diz que assim: eu pensava que a oração transformava as coisas. Ou seja, que orando iriam acontecer mudanças. Mas agora, diz ela, eu sei que a oração transforma a gente. A oração nos faz parar, refletir, pensar. E ela conclui dizendo, então, nós transformamos as coisas. A oração pode ser parte do processo, mas por si só, ela não transforma nada. A capacidade de transformação é nossa. Uma outra visão de uma outra cultura, mas que no fundo aponta para a mesma questão, está lá nos textos do Confúcio, que diz que a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez que você o tenha. Essa é uma outra linha de fuga de algumas pessoas, no intuito de não tomar atitude, buscar conhecimento de forma constante, continuada, e não fazer nada além disso. Deixar, então, aplicar esse monte de conhecimento. É necessário, é claro, ter conhecimento do problema que a gente enfrenta, mas precisamos, uma vez que tenhamos esse conhecimento, colocar ele em prática.
tomar uma atitude e fazer acontecer. O Tony Robbins também trata desse assunto quando ele diz que na vida muita gente sabe o que fazer. Na teoria, quase todo mundo sabe o que é certo. Mas poucos, diz ele, são aqueles que realmente fazem o que sabem. Saber, diz ele, não é o bastante. É preciso que você entre em ação. Uma forma moderna de dizer basicamente a mesma coisa que o Confúcio. Outro autor, esse do século XIX, o Lev Tolstói, escritor russo, redigiu esse conceito nessas palavras que estão na tela agora, quando ele diz que todo mundo pensa em mudar o mundo. Desde a adolescência, né, seres humanos têm essa tendência de observar o mundo e perceber o que está errado e ficar pensando como que pode modificar. Mas, ele nos lembra, ninguém pensa em mudar a si mesmo. Temos uma tendência a nos acharmos perfeitos ou melhores que os outros, ou a esquecer dessa possibilidade. Essa mesma noção também foi citada pelo poeta muçulmano, nascido no que hoje é Afeganistão, conhecido pelo apelido de Rumi, e que é da Idade Média, do século XIII. Ele escreveu o seguinte: ontem eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo. Ele diz assim: hoje sou sábio, então estou mudando a mim mesmo. Sabedoria quase milenar. Voltando para os tempos modernos e as nossas adversidades, né, aquelas que nos causam dor, temos aqui uma reflexão do psiquiatra Viktor Frankl, que diz assim: se não estiver em teu poder mudar uma situação que te causa dor, né, temos adversidades sobre as quais a gente não tem controle, nos causam dor. Então, diz ele, você sempre pode escolher a atitude com que enfrentará esse sofrimento. Essa escolha continuamos tendo, mesmo quando a gente não tem o controle sobre a dificuldade. E o Gandhi, outro sábio da cultura indiana, né, diz que nas grandes batalhas da vida, o que inclui aquelas que estão nos livros de história e aquelas grandes dificuldades que a gente vive em nossas vidas e que não vão nos livros de história, diz que o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Em menos palavras, a Clarice Lispector escreveu que atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Outro alerta vem do Zig Ziglar, escritor americano, que diz que você não precisa ser ótimo para começar. Tem algumas pessoas que são perfeccionistas, ou querem ter uma performance excepcional quando forem partir para a ação. Mas ele nos lembra que isso não é necessário. Para ser ótimo, para alcançar aquilo que nós consideramos o ideal, uma perfeição, ou uma performance excepcional, é necessário começar. E quanto mais tarde a gente começar, obviamente, mais tarde seremos ótimos. E vamos agora para uma reflexão do escritor canadense Robin Sharma, que nos lembra que a atitude está de alguma forma conectada com a razão pela qual estamos aqui. Diz ele, estamos todos aqui neste planeta, neste plano, por algum motivo especial. E portanto, diz ele,
Pare de ser um prisioneiro do seu passado. O passado já passou, não adianta ficar preso a ele, que ele não vai mudar. Diz ele, torne-se o arquiteto do seu futuro. Aquele tempo que ainda não chegou, por meio, é claro, das nossas ações. Se a gente não fizer isso, nos alerta o poeta americano Ralph Emerson, estaremos sempre nos preparando para viver e não viveremos. E citando aqui mais um autor americano, Maya Angelou, uma das primeiras escritoras negras dos Estados Unidos, ela nos ensina assim, se você não gosta de algo, mude-o. E se você não pode mudá-lo, mude sua atitude. Essa afirmação conecta tanto com o pensamento do Viktor Frankl, de um lado, como conecta também com a nossa oração da serenidade, que diz que a gente deve aceitar as coisas que não podemos mudar, mas nem por isso devemos ficar isolados, parados. Atitude é o segredo.